Nesse momento, estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Roger Taylor, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Jaru, tá? E também recebendo o doutor Indiano Pedroso, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Jaru. Já dando uma boa tarde, doutor Roger já é prata da casa, sempre vem aqui. Doutor Indiano já veio também algumas vezes no programa. Eu fico muito feliz em receber os senhores aqui no programa, é um prazer recebê-los. Boa tarde, Anderson. Boa tarde você, questionador do Balanço Geral. É uma alegria, uma honra voltar aqui novamente. É sempre bom estar aqui. E que pese que o tema não é um tema tão legal, né, de estar se falando, porque queríamos estar em situação melhor, que tivesse bem os nossos voos aqui de Rondônia, mas a OAB está lutando, está aguerrida e precisamos estar sempre conversando com você e atualizando as informações acerca do trabalho da OAB de Jaru. Muito bem, recebendo também o Dr. Indiano Pedroso, ele vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Jaru. É um prazer recebê-lo, doutor. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todas as pessoas que assistem aí o programa Balanço Geral. Primeiro, parabenizar pelo programa, que traz informação, entretenimento, reportagens jornalísticas aí para as pessoas. E é uma honra estar aqui e para podermos conversar um pouco sobre o que a OAB está fazendo aí para a sociedade em geral. Muito bem. Doutor Roger, quais as principais causas da crise atual do setor aéreo do nosso estado de Rondônia? Muito bem. Nós temos presenciado aqui recentemente sérios problemas envolvendo a questão do transporte aéreo aqui de Rondônia. Fazendo aqui uma breve memória, nós estávamos vivendo um verdadeiro caos, né, por parte das empresas aéreas. O que acontecia? Chegávamos lá, voos lotados e pessoas compraram passagem sem o seu assento, né? Então, tinham lá 100 lugares, vendiam 102, 105, 110 e não tinha a atenção, o cuidado, o carinho de realocar essas pessoas, colocar no hotel, pagar aquela despesa que pudesse minimizar essa dor e sofrimento. Além disso, começou a perder bagagem, chegar no seu destino, cadê minha bagagem? E também sem nenhum tipo de atenção, cuidado e inúmeros outros transtornos que foram acontecendo em detrimento da população rondoniense. Com isso, a advocacia presente, atuante, começou a ajuizar inúmeras ações para reparar esse dano que vinha sofrendo aqui a nossa população. Com isso, gerou inúmeras ações e, ao invés de corrigir o erro, de corrigir o problema, começaram a fazer uma retaliação aos rondonienses, diminuindo os voos, diminuindo os horários, né, de voo aqui para Rondônia, em forma de retalhar essas demandas judiciais. A OAB prontamente reagiu, a OAB que sempre está aqui buscando defender a sociedade, essa que é uma guerreira incansável, nesses 50 anos de história, protegendo, defendendo, abraçando os rondonienses. Começamos então a buscar medidas para corrigir e mudar esse cenário, Anderson. Outra coisa, quais os impactos legais que a crise do setor aéreo de Rondônia está gerando nas empresas do ramo? Então, o que acontece? É preciso fazer uma divisão aqui. Temos os danos que estão causados ao rondoniense, certo, e os que eles alegam que causam às empresas aéreas. Eles tentam, né, transferir para a sociedade, para a advocacia, olha só, a culpa desse problema, dizendo que, olha, nós estamos diminuindo os voos por causa da advocacia. E agora criando um bonito, né? Uma litigância predatória, uma advocacia predatória. Olha só, eles não assumem o erro, não assumem a culpa e transferem ao rondoniense e também à advocacia essa culpa. Falando, olha, se diminuir as ações judiciais, nós voltaremos a ter esse trabalho de novo como era antes. Ou seja, não é melhor dizer assim, se diminuirmos os erros, as falhas, os problemas, vão diminuir as ações judiciais? Mas não, eles transferem para nós. Então, para as empresas não há prejuízo, para as empresas não há nenhum tipo de sanção que possa desmotivar. O que há, na verdade, é um prejuízo para os rondonienses que realmente estão lutando para tentar corrigir esse problema. Outra pergunta, como a legislação trabalhista está sendo afetada pela crise do setor aéreo do nosso estado? Então, na verdade, sobre a questão da legislação trabalhista, né, esse problema que vai ocasionando aqui, há um certo reflexo mínimo, porque há a diminuição de cargos, quando diminui os horários, diminui também o número de empregados, mas esse é um problema, né, que vem sendo reflexo
da própria má prestação de serviço da empresa aérea, que também é um reflexo que eles vão causando aqui e mais um prejuízo, né, para os voadores aqui de Rondônia. Eu perguntaria também ao doutor Indiano Pedroso quais os direitos dos passageiros afetados pelos cancelamentos dos voos e atrasos prolongados devido a essa crise aí no setor aéreo. Muito bem, Anderson. A pergunta sua é muito pertinente e importante, e é justamente a busca por esses direitos, por esses danos causados pelas empresas aéreas, que elas tentam justificar o cancelamento de voos, a redução de número de horários, o aumento do preço de passagens aéreas. Pra você ter uma ideia, hoje é mais barato você ir para a Argentina do que você viajar para o Nordeste, né? É mais barato. Você pode pesquisar lá e colocar na mesma data, é mais barato. E o que aconteceu? As empresas, elas não estavam prestando um bom serviço, causando danos às pessoas. As pessoas iam viajar com um dia para chegar e com um dia para retornar ao trabalho, e em razão de atrasos, de chegar na hora de embarcar, não ter o assento que ela comprou, e com muito direito, porque o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, garante os direitos do consumidor e exige que as empresas, todas elas, prestem um bom serviço, né? Os consumidores, através dos seus advogados, começaram a buscar os seus direitos, e o Poder Judiciário, corretamente, começou a dizer: olha, empresa aérea, você precisa reparar o dano que você causou para esse consumidor, para essa pessoa que comprou o seu serviço e não teve um serviço prestado de forma satisfatória. Então é dano moral, dano material, dano à imagem, né? Todo tipo de dano. Imagina uma pessoa que tem uma cirurgia marcada em outro estado. Chegava em Porto Velho, não tinha lugar. Perdia a cirurgia, perdia de repente o encontro de negócio que ela tinha. Enfim, afeta toda a sociedade, né? E são esses direitos que são violados, os direitos do consumidor. E é isso que a OAB tem buscado. Primeiro através de seus advogados e hoje lutando, brigando, inclusive com ações civis públicas contra as empresas aéreas, com representação no Tribunal de Contas da União, com representação no Ministério da Justiça, para que as empresas aéreas prestem um bom serviço para a população de Rondônia, porque nós somos brasileiros e nós merecemos o mesmo tratamento de todas as outras pessoas, todos os outros brasileiros do nosso país. Outra pergunta, doutor Indiano. Existem medidas regulatórias ou de política pública que podem ser implementadas para mitigar os efeitos na crise do setor aéreo do nosso estado? Sim, as medidas que estão sendo buscadas pela OAB. A OAB propôs ação civil pública, né? Certo. Fez representações na ANAC, inclusive, porque a ANAC é a agência nacional que regula os transportes aéreos no país, né? E a OAB está exigindo que essas políticas públicas, de que a população de Rondônia seja bem atendida, tenha um serviço público, porque na verdade, Anderson, o transporte aéreo ou o transporte público é um serviço público, então ele precisa ser bem prestado. Ele é um serviço que pertence ao Estado e o Estado transfere essa prestação de serviço às empresas privadas. Então a titularidade do serviço é do Estado. Então o Estado tem por obrigação prestar um bom serviço para a sociedade. Isso é uma política pública e é justamente isso que a OAB do Estado de Rondônia está exigindo o cumprimento. Muito bem. Dr. Roger, quais são as perspectivas futuras para o setor aéreo do nosso estado de Rondônia, do ponto de vista legal e regulatório? Muito bem, Anderson. A perspectiva nossa, a OAB, ela segue incansável, né, na busca de melhorias para esse segmento, em que pese as empresas aéreas relutarem, né, dificultarem essa melhoria, não darem ainda nenhum sinal de que pretendem voltar ao estado anterior, voltar a ter mais voos, que elas comecem a prestar um bom serviço, em que pese elas não sinalizarem ainda de forma amigável. Né, tivemos já 3 audiências públicas em Porto Velho, 3 audiências na ação civil pública em Porto Velho, e nenhuma das 3 audiências as empresas sinalizaram um acordo, né? Agora vai ter a sentença nesse processo, o juiz vai decidir acerca disso, eu vou ter obrigação de voltar, né, a ter mais voos, que como diz o Indiano, é um serviço público terceirizado, né, foi uma concessão aí às empresas privadas, então elas têm que realmente prestar um bom serviço. Além disso, estamos aguardando essa representação que a OAB Rondônia fez lá no TCU, que é o Tribunal de Contas da União, em desfavor da ANAC, porque a ANAC quedou inerte. A agência reguladora deveria agir para corrigir esses erros, impondo sanções, multas e obrigando as empresas a prestar bom serviço.
Como a ANAC não fez nada, nós, OAB, fomos até ao TCU para que o TCU obrigue a ANAC a agir, a fazer o seu papel, obrigando que elas prestem um bom serviço. Então agora o futuro é aguardar tanto o Poder Judiciário quanto o Tribunal de Contas da União que dê um parecer favorável aos rondonienses para que possamos então ter de volta os voos que foram cancelados, né, os trechos que foram retirados e que comecem então a prestar um bom serviço como nós merecemos. Inclusive temos aí uma grande audiência não só aqui em Jaru, mas também em Ouro Preto e com certeza alguém que está assistindo o programa já foi vítima aí, né, dessa inconsistência, né? E como que os advogados eles podem ajudar e auxiliar as empresas e os passageiros afetados por essa crise aí no setor aéreo? Como que a OAB, como que os advogados fazem essa parte? Justamente isso. Os advogados, eles buscam judicialmente a reparação dos danos que as empresas aéreas causam aos seus usuários em razão de uma má prestação de serviço. A advocacia, o advogado, busca judicialmente isso. E diga-se de passagem, Anderson, as demandas, as ações judiciais propostas pelos advogados, alegando má prestação do serviço das empresas aéreas, foram todas julgadas procedentes pelo Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário deu razão aos advogados e aos consumidores que estavam reclamando da má prestação de serviço. Então, o advogado, quem teve, né, ou tiver algum tipo de dano em razão de uma má prestação do serviço das empresas aéreas ou de qualquer empresa de transporte, qualquer empresa, procure um advogado, que o advogado vai propor ação judicial cabível para que o consumidor, o cidadão, tenha a sua devida reparação. Isso aí. Então, se você que está assistindo o programa, inclusive, quiser tecer algum comentário, comentar alguma coisa ou mandar uma pergunta para os advogados, pode fazer. O nosso WhatsApp é 3521-4806. Gente, é importante esse bate-papo porque às vezes as pessoas olham, mas está tendo essa crise, o que está sendo feito a respeito? Está aí, a Ordem dos Advogados do Brasil já está correndo atrás, está orientando aí você que é passageiro, passou por um problema desse, pode procurar um advogado, com certeza eles já estão preparados para fazer o que é necessário para defender os seus direitos, né, doutor? Justamente. E só para destacar, na semana passada, a OAB Rondônia trouxe aqui, né, no plenário da OAB de Rondônia, o presidente nacional de defesa dos consumidores da OAB Nacional, teve aqui um membro, né, o conselheiro do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para debater esse tema de defesa do consumidor. E lá nesse debate, eu tive a alegria onde compôs a mesa de debate acerca desse problemático aí. E o que acontece? As empresas aéreas tentam inverter, como eu estava falando anteriormente, esse ônus, dizer que a advocacia, os rondonienses são culpados por essa problemática, quando na verdade não é. Tentam estimular e levar ao Poder Judiciário a mensagem: olha, isso aqui não é um prejuízo, não é um dano, há um mero aborrecimento do consumidor, então não precisa indenizar. Essa é a campanha que está sendo feita por parte das empresas aéreas, e o OAB faz campanha contrária, dizendo não, é um dano, é um prejuízo. Que presta atenção, Anderson, tem uma situação caótica no OAB de pessoas que têm o TFD, aquele sistema de tratamento fora do domicílio. Rondônia não tem aqui o tratamento e envia os rondonienses para fora para se tratar. Muitos perderam o tratamento, perderam cirurgia. Olha o dano, olha o prejuízo. Dizer que isso é mero aborrecimento, a OAB não concorda. A OAB vai seguir lutando firme. E aí foi, o nosso presidente Márcio esteve com o conselheiro lá do CNJ, no TJ Rondônia, para sensibilizar ainda mais o nosso tribunal da importância do tribunal seguir firme, né, julgando os processos com justiça e aplicando sim as multas, aplicando sim as indenizações, aplicando o que é direito para poder reparar ou pelo menos minimizar um pouco o dano sofrido pelos nossos rondonienses. Gente, eu quero agradecer aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do Dr. Roger Taylor, Dr. Indiano Pedroso, por estar esclarecendo, né, para a população que está sendo feito algo, estão correndo atrás dos direitos dos consumidores que estão sendo lesados. E agradecer a presença de vocês, tá? Agradecer porque isso é muito importante, essa interatividade da Ordem dos Advogados do Brasil com a população, e nós aqui da SIC TV, do programa Balanço Geral, estamos aqui para divulgar isso, lembrar que estão correndo atrás dos seus direitos, isso é muito importante.
e queremos agradecer a presença de vocês e fiquem com as suas considerações, doutor Ediano. Anderson, nós que agradecemos o espaço que a SIC TV nos concede para poder divulgar para a população o trabalho que a OAB vem desenvolvendo em defesa de todos e também dizer para a população que qualquer violação do direito, ela tem o direito de procurar um advogado, né, e buscar o judiciário para que o seu direito seja devidamente respeitado. Então, muito obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui com você novamente. Um abraço para toda a população que nos assiste e especialmente para os amigos que nós divulgamos que estaríamos aqui hoje, né, nesse horário, e muitos mandaram mensagem dizendo que estariam assistindo. Então, um abraço a vocês que estão, os amigos, os colegas que estão nos assistindo, e esperamos, Anderson, que em breve traremos aqui algo bastante concreto e dos resultados das ações que a OAB tem feito em razão desse problema das companhias aéreas no estado de Rondônia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Roger, muito obrigado. Com certeza sabemos o papel importantíssimo que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, não só nessa questão, mas em outras questões também. Eu sei que vocês estão aí ativos, sempre atentos, né, para trazer aí esclarecimentos à população. E claro, nós aqui do programa Balanço Geral, juntamente com a SIC TV, e com portas abertas, o dia que precisar, com certeza estamos aqui para divulgar as melhores ações realizadas aí pela Ordem dos Advogados do Brasil. Anderson, obrigado mais uma vez pelo espaço, pela parceria. É sempre uma alegria e uma honra estar aqui falando para esses grandes amigos que estão aí do outro ladinho acompanhando com a gente. Obrigado pela sua audiência. Anderson, só para destacar, em breve, estamos voltando aqui, a OAB Rondônia completa 50 anos de história aqui em Rondônia. Em Jaru não é diferente, temos 35 anos de história aqui em Jaru. E estaremos em breve fazendo uma grande festa aqui em Jaru, onde a OAB Jaru vai acolher os jaruenses em praça pública, fazer um grande evento. Temos grandes participações aqui em Jaru. Então, logo estamos aqui de volta para anunciar e falar um pouco mais desses 50 anos da OAB. Obrigado. Eu que agradeço.